Olá, Danilo. Olá, Irson. E olá a todos aí em casa. Sejam bem-vindos ao programa O Adolescente. Eu sou a Tanilo Bata. Eu sou Edson Zungus E juntos faremos o Adolescente. Domingo sim, nós estaremos aqui na tela da sua casa para trazer vários temas muito interessantes sobre a adolescência. É mesmo. E hoje nós vamos falar sobre a adolescência e os seus aspectos marcantes. Exatamente. Nós vamos falar sobre o conceito, sobre as fases, sobre as características e as mudanças fisiológicas que compõem um adolescente. Então, vamos a isto. Hoje o nosso tema é a adolescência. O que é adolescência? Bem, deixa-me falar porque a adolescência... Deixa-me sentar porque a adolescência é um tema muito bombástico, né? Então, vamos a isto. A adolescência é um período inevitável em que o ser humano passa e ele varia dos 10 aos 20 anos. Exatamente. Nesta fase existem várias mudanças que o adolescente passa, várias transformações a nível emocional, psíquico e até mesmo físico. Tu passaste por várias fases, por várias transformações? É mesmo, passei por várias fases. Por exemplo, nós vamos falar agora sobre a fase inicial. Exatamente. Esta adolescência, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é dividida por 3 fases. E a primeira fase? É a fase inicial, que ocorre dos 10 aos 13 anos. Ela é caracterizada pela... Quando acontece a puberdade. É quando nós temos a puberdade, quando há as mudanças físicas. E por vezes muitos adolescentes começam a ter a ambivalência. A ambivalência é rejeitar o corpo. E eles também alegam que não lhes compreendem. E eles mesmos também não se compreendem. Eu, particularmente, passei muito pelo período da ambivalência. Eu tive vários problemas com o meu corpo, vários problemas em conseguir aceitar o meu corpo, mas graças a Deus, hoje eu estou aqui para poder também trazer um bocadinho do meu testemunho para vocês aí em casa. Interessante. Eu não passei. Uau, a Eu sério? não passei. Eu nasci perfeito. Uau! Mas sim. A adolescência, muitos adolescentes ainda têm vários problemas em aceitar ordens críticas e alguns ainda tendem a tomar banho a toda hora. Dá pra acreditar nisso? Bem, eu prefiro nem citar nomes sobre isso de tomar banho, né? Eu acho que é melhor deixarmos passar, né? É melhor. A próxima fase é a fase puberal. Eu gosto de dizer que ela é a fase... Desculpa, é a fase nuclear. A fase bombástica. Uau! Que ocorre dos 14 a 16 anos. É nesta fase em que a Danilo se encontra agora. Sei. Não, eu vou deixar ela mesma explicar o que acontece nesta fase. Isso não é verdade, eu não estou na fase nuclear, mas nesta fase os adolescentes passam por um momento de construção da sua identidade. Muitos tendem a... Trocar de grupo, porque eles estão à busca da identidade deles. Exatamente. Entende? Eles procuram se inserir em alguns grupos em busca da sua identidade. Por exemplo, se o amigo ele tem brinco, ele também fura. Se o primo tem cabelo grande, ele também deixa crescer. Verdade. E ele muda muito do estilo da roupa para poder enquadrar-se. Exatamente. Eles procuram muito encontrar a eles mesmos no meio, numa mesmice grupal, vamos assim dizer. E depois temos a segunda fase da adolescência, que é a adolescência juvenil. Que é a última Exatamente. fase, a adolescência juvenil. É nessa fase em que ela ocorre dos 16 aos 20 anos. Eu me encontro nessa fase, mas já a sair. Eu sou grande, acho que consigo ver as barbas. Mas sim, é nesta fase em que eles começam já a ter mais abertura com os pais, começam a falar mais, porque eles já querem ser independentes, né? Eles já começam a ter ideias para o futuro deles. E é por isso que eles já afastam de certas pessoas que eles acham que não devem continuar no rumo. Exatamente. Eles já saem da mesmice grupal, que é eles já encontraram a sua identidade, já formaram a sua identidade. Eu também encontro-me nesta fase, e nós não dissemos uma coisa. De onde é que esta fase, quais são as idades em que a fase inicia? 16 aos 20 anos. 16 aos 20 anos. Eu tenho 18, e tu? Vamos deixar em suspense. No decorrer da série, fiquem ligados, porque ele vai dizer quantos Pela anos barba tem. já conseguem perceber. Oh. Mas é isso que acontece nesta fase. E pelas mudanças de energia, muitos tendem a deixar de ter certos amigos, né? E ficam tipo,
Agora aquela pessoa já começou a gingar, mas nem é isso, é que ele já tem energias diferentes. Exatamente. Um já pensa outras coisas que o outro ainda não começou a pensar, talvez. Exatamente. É Então, super natural que esta fase, que estes momentos, que isto aconteça. Agora nós fomos às ruas, nós estivemos na CFM e nós estivemos para conversar com alguns adolescentes, não é? Não foi muito fácil, não Nem foi um nada pouco. fácil, na verdade. Não foi nada fácil falar com pais, falar com os filhos, Mas mas foi muito interessante. foi muito interessante. Então vamos ver o que cada um dos adolescentes tem para dizer sobre o que eles sabem, como é que eles entendem a adolescência, né? Bora a isso! Olá a todos, nós estamos aqui na Baixa da cidade hoje. E nós vamos interagir com alguns adolescentes e jovens sobre os aspectos marcantes da adolescência. Exatamente! Então bora para ver o que eles percebem um pouco sobre a adolescência. Fiquem ligados! Yes! Então, agora vamos falar com um jovem aqui para sabermos sobre alguns detalhes sobre a adolescência. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Ótimo, sexual. Aqui também. Então, nós estamos aqui a fazer uma entrevista e eu gostaria de perguntar sobre a adolescência. Eu queria saber se sabe o que é adolescência. Bem, eu poderia olhar de tal maneira que a adolescência será uma fase em que o indivíduo passa. Eu considero como sendo uma das fases mais importantes da vida, pois na adolescência ocorrem vários processos, onde é um processo de conhecimento, um processo de transformação corporal. É um dos momentos em que os jovens têm a tendência, ou seja, os adolescentes têm a tendência de querer provar coisas novas, ter novos conhecimentos. Então eu enquadro a adolescência como sendo uma fase da vida onde o indivíduo tende a conhecer e tende a ter transformações. Então, quanto aos aspectos marcantes, né, aqueles aspectos emocionais, físicos, quais foram que tu sentiste, que passaste? Bem, penso que o aspecto físico que mais marcou foi quando comecei a ver pelos nas puberidades, quando comecei a sair bigode. Foi um dos momentos mais estranhos da minha vida, porque no meio de alguns amigos, fui o primeiro, nesse caso, a ter alguns pelos naquela idade em que eu estava com 13, 14 anos. Então foi uma alteração corporal muito estranha naquele momento, mas eu já sentia que estava a crescer, estava a mudar para uma certa idade, para uma certa fase. E, em termos emocionais, eu diria que foi o mais estranho possível que eu tive, visto que nunca tinha passado por aquela sensação, por aquela fase. Então senti-me um pouco mais maduro. Creio assim, foi assim que eu me senti um pouco mais maduro e com novas perspectivas nesse caso. Como foi após o crescimento dos bigodes? Será que, bem, sofreu alguns preconceitos com os seus amigos lá na escola? Bem, aparentemente sofri. Isso aconteceu por um simples fator. Uma criança de certa idade, 14 anos, já ter bigodes, aquilo de tal maneira provocou bullying para mim, porque as pessoas olhavam para mim como se eu fosse de uma idade um pouco mais superior. E como é que tu lidaste com isto? Bem, eu sempre fui uma pessoa um pouco séria, eu ficava indiferente na verdade com isso, ficava um pouco diferente, eu sabia que estava a passar por uma fase transitória da minha vida, então pura simplesmente eu tinha que aceitar e esqueci o pensamento de terceiros. Então tu tinhas informação sobre o que estava a acontecer contigo, tu sabias que estava a acontecer contigo e viste que aquilo não é nada de anormal? Tinha, eu sempre conversava com os meus pais. Em primeiro lugar, dizer que a adolescência é uma fase em que a pessoa se descobre e prepara-se para uma fase adulta, né? A próxima fase da juventude. A minha fase como adolescente é diferente da fase em que os adolescentes vivem hoje, né? Nós lá não tínhamos tanta coisa que hoje em dia tem. E as brincadeiras da minha época não são as mesmas que as brincadeiras de hoje. Então, foi uma adolescência, acredito eu, comparando com esta, foi a melhor, porque fui adolescente de verdade. Não estou a dizer que hoje não estão a ser, mas há muita informação e o excesso de informação pode ser prejudicial aos adolescentes também. Então, eu tive uma adolescência normal, brinquei na rua, joguei bola, sujei, cometi vários erros e aprendi com meus erros. Essa foi a minha adolescência. A adolescência, para mim, é uma fase que jovens, né, quando está na sua fase de crescimento, descobre
Suas habilidades, assim posso dizer, vai se encontrar para até chegar ao ponto de tornar-se mulher, ou homem. Então, Margarida, quais são os aspectos físicos que tu sentiste que tiveram em ti, que aconteceram contigo? Mudança do corpo, seios, desenvolvimento do corpo, assim, no geral. Muito bem. Sim. E quando passaste por esta fase, foi muito cedo? Foi com quantos anos exatamente? Não, para mim não foi cedo. Com 17, 18, bem com 18 anos, é quando senti que o corpo estava a modificar, estava a virar mais menina, mais menina. E quando a fase emocional, quando aos sentimentos, como é que eras? Ficaste muito nervosa, ficaste tímida, o que aconteceu? Tímida, Ficaste tímida? muito tímida, assim. Tinha medo de me socializar, assim, ficar muito tempo com rapazes. Ficava mais tempo com as meninas ou com pessoas mais crescidas, não muito com a minha idade. Tive muito medo de me socializar com outros jovens da minha idade. Mas não sofreste nenhum tipo de bullying por causa disso, né? Não. Graças a Deus, não. Sabes o que é menarca? Não, menarca, nunca ouvi falar. E sabe dizer o que é a semenarca? A seminarca? Nunca ouvi essa expressão. Nunca ouviu. Então, E agora nós vamos falar sobre as características. Nós vamos falar sobre os aspectos físicos, sobre os aspectos emocionais, sobre os aspectos familiares e sociais. Bem, nós temos aspectos físicos. Os aspectos físicos, o que eu acho que mudou em mim, a voz. Uau. A voz. Acontece algo com as cordas vocais, elas alongam-se, né? Então, no início, nós temos sempre umas oscilações. As nossas vozes, elas tendem a aumentar, depois elas já afinam. E fica uma coisa muito estranha. E tu tiveste algum problema com isso, algum problema na aceitação? Às vezes eu não gostava, por exemplo, se eu discutisse com minha irmã, eu sentia que a minha voz está mudando. E era muito. É super normal. Eu ficava atrapalhado com o que eu estava a falar. Então eu perdia todos os meus argumentos. Uau. Então era isso que acontecia. E também tem o crescimento das mãos e dos pés. Uau. Sapatilhas. Deixei muitas amadas Uau. por causa disso. Era doloroso. Os meus pais compravam sapatilhas, sei lá, mensalmente acho. Porque o pé crescia demais já. Eu usei muito um curto tempo. O mesmo sapato com meu pai. Eu acho que esse é um grande problema que muitos pais têm. Exatamente, comprar novos sapatos. Exato. E para nós as meninas, algo que acontece muito é o alargamento das ancas, o aparecimento dos seios e o início também da semenarca. Como nós vimos, muitas pessoas não sabiam o que era a semenarca e a menarca, que é das meninas. Sim, mas a semenarca acontece com os meninos, né, que é a primeira ejaculação. Ela costuma acontecer talvez aos 12, 13 anos ou até 15, né? É normal. Também há aparecimento das espinhas. As espinhas na cara é a parte que eu mais odiei em toda a minha vida. E muitas pessoas têm muitos problemas. Chegam a ter acne, né? E então, quando vocês tiverem acne, tem que mesmo ir ao dermatologista, não podem ficar assim, porque tende a piorar só. Exatamente. E a menarca, ela acontece entre os 13 aos 15, 16 anos. Mas tem pessoas que têm muito antes disso, Muito por antes. exemplo, com 9 anos. Eu acho que é um pouco estranho até a criança chega a lidar com isso de um jeito. Exato. Então tem São que ter mais casos um pouco cuidado. exato. Tem que ter mais cuidado. Mas também muitas meninas têm muitos problemas em aceitar, entram num conflito em aceitar o corpo pelas transformações que acontecem, pelo aparecimento dos seios, pelo alargamento das ancas. E qual é o conselho que tu dirias para deixar? Mas também temos uma doutora. Temos uma doutora. Exatamente. Uma doutora, ela vai exemplificar, ela vai esclarecer tudinho para nós. Exato. Agora vamos assistir a nossa doutora que vai nos explicar muito bem como cada uma dessas características, desses aspectos físicos já acontecem. Bora isso.
Geralmente, nessa fase, os adolescentes têm se questionado muito porque passam por algumas transformações. Começam a sair borbulha, acnes. Muitos adolescentes olham aquilo como borbulha. Aquilo acontece porque são hormônios. Nem todos os adolescentes que saem acnes no rosto ou na cara. Isso depende. Cada organismo é um caso. Realmente as meninas começam a ter crescimento dos seios, das mamas. Isso também é normal porque a fase em si, ela cobra. Tem aquelas meninas, até quando os seios começam a sair, fica mais dolorido por um simples toque, aquilo dói, mas também é normal, não tem assim um tamanho exato que a gente vai dizer, ok, já cresceu, parou por aí. Não, isso depende do organismo de cada um. Então, quando começar a sair as mamas, não há necessidade, como fazer na comunidade, passar a vassoura nas mamas. Isso não podemos fazer. O organismo em si cobra. A menina começa já a ganhar um corpo, até as ancas começam a desenvolver, o rosto fica diferente, a maneira de falar, a maneira de andar. Isso tudo faz parte da transição da fase da infância para a fase adulta. Nos meninos, a voz começa a ser mais grossinha. Quando falam lá em casa, a voz já tem uma tonalidade super diferente. O pênis, né, aumenta do tamanho e por algum momento o menino, ao acordar nas manhãs, geralmente acorda enquanto o pênis está de um tamanho diferente. Isso é normal. O menino já começa a ganhar músculo, o pé fica mais grande, o bracinho aumenta do tamanho. Isso tudo são mudanças. Os adolescentes sempre, quando estão naquela fase de transição, terão essas todas mudanças. Isso tudo é normal. É normal. No caso de alguma dúvida, aproxime a unidade sanitária. Nós temos serviço de adolescente e jovem. Sempre que o adolescente passar por essas transformações, é importante que informe os seus pais. Os pais devem estar a par desse assunto, tendo em conta que eles são a chave do ouro, eles são mais experientes, com mais vagar vão explicar o que a gente deve fazer, como é que devemos proceder. Por exemplo, no caso das meninas, começou a haver a primeira menstruação. De quanto em quanto tempo vai usar o penso? Como é que deve colocar o penso? Como é que deve tomar banho? O que deve fazer? Então é muito importante, nós convidamos a todos os pais que comecem a prestar atenção, porque nós sabemos que a partir dos 10 anos para mais à frente, aquela fase de 24, o adolescente começa a apresentar algumas transformações. Então é muito importante que os pais tomem nota, olhem, controlem seus filhos. Se ver alguma transformação, algo de diferente, é sempre bom aproximar lá, conversar com a criança. Ouvimos o que a nossa doutora tinha para dizer e foi muito interessante. E agora vamos saber um bocadinho de como é que são as mudanças emocionais, os aspectos emocionais, não é isso? Sim. Por exemplo, tem impulsividade. Nós somos muito impulsivos, nós tomamos muitas, como é que eu posso dizer? Muitas ações na ansiedade. Nós fazemos tudo nas pressas, porque nós queremos coisas rápidas e acabamos por falhar muito, né? E também tem o nervosismo. O nervosismo. O adolescente, ele fica nervoso com qualquer coisa. Isso está muito ligado com o sentido de humor dele, porque oscila demais. Por exemplo, ele pode estar normal, né? Ele está bem, tá a sorrir, de repente zanga. E tu ficas tipo, o que se passa, João? Eu tive uma colega que teve muito esse problema e às vezes eu não sabia como lidar, aquilo assustava-me. Será que eu fiz alguma coisa? E acho que muitas pessoas tendem a passar por isso. Mas fiquem calmos, faz parte da adolescência. E tem a timidez. A timidez, ela abala mais as meninas.
ela vai mais para as meninas por acaso. Poucos meninos ficam com timidez. Então, agora para dar mais ênfase a tudo isto, a nossa doutora vai falar sobre os aspectos emocionais. Então vamos a isto. Boa noite a todos. É na adolescência que a criança passa da fase de criancice, de meninice, para a fase adulta. Começa a ter novas experiências, além de aspectos físicos, aspectos emocionais, e passa a ter mudança de comportamento. O adolescente, ele passa por novas experiências. Anteriormente, por exemplo, o pai ditava como se organizar, como fazer e tomava todas as decisões. Mas quando passa para esta nova fase, o adolescente ele começa a experimentar certos medos, saber se é criança ou não. Podemos ver alguns aspectos quando, por exemplo, o pai diz que o adolescente já é adulto, tem que se comportar como uma pessoa adulta. E ao mesmo tempo, o pai diz que não, o pai ou a mãe diz que não, tem que se comportar como ele ainda é criança. Ele fica indeciso, sem saber, afinal de contas, ele é criança ou não. Então, toda a informação que ele teve na fase de criança, todo aprendizado da parte da igreja, da parte da família, da parte da escola, começa a ter uma alteração na sua mente por causa desta nova pessoa, desta nova formação, desta personalidade. Então ele começa a desenvolver comportamentos diferentes, começa a ser um pouco rebelde, começa a ser um pouco egocêntrico. Outros são mais atrevidos, são mais expostos, outros não, contraem-se, não expressam com facilidade os seus sentimentos, o que diferencia de adolescente para adolescente. O adolescente ele começa a querer mandar, começa a ter decisões próprias, começa a querer ser ele, querer mostrar que ele já é uma pessoa adulta. Mas por causa dos certos medos que ele vai desenvolvendo, porque não tem experiência desta nova fase, ele acaba entrando em conflitos consigo mesmo. Há muita importância que o pai ou a mãe esteja presente, o avô, o tio, para ajudá-lo a moldar, para ajudá-lo a enfrentar esta fase, para ajudá-lo a não se perder, porque na verdade ele enfrenta verdades e que ele não conhece da fase de criança. É nesta fase que ele começa a perceber que o adulto ele é diferente de criança, começa a ter os pelos, começa a ter as espinhas na cara, começa a ter as mudanças hormonais. Isto faz com que ele não consiga se perceber com o crescimento das glândulas que vão criando a menarca, a primeira ejaculação, a semenarca. Ele entra em conflito e às vezes ele não sabe como partilhar. Dependendo da abertura dos pais, ele não sabe se, por exemplo, se os pais não são abertos, ele não sabe se ele pode partilhar isto, como os pais vão enfrentar esta situação, ele não sabe como fazer e às vezes ele acaba procurando conversar com os amigos fora, à procura de respostas. É uma fase, na verdade, que eles não têm muitas respostas, então há uma necessidade de ele ter um acompanhamento psicológico, familiar, na família, etc., para que ele possa saber como lidar com esta fase, como ultrapassar, como gerar, como passar esta fase da melhor forma possível. Então, alguns depois, por causa dos grupos, por causa das amizades, por causa deste egocentrismo, eles começam a ter desejos de querer ser como os outros, de querer ser compreendidos, de querer ser aceitos na sociedade. Então, é muito importante que haja este acompanhamento da parte
dos seus pais, família, amigos, porque é uma fase um pouco complexa, porque afinal de contas também tem tido, eles sentem aquilo que muitos dizem, por exemplo, em consulta, é um abandono afetivo. Meu pai já não me ouve mais, meu pai não conversa mais comigo, eu não sei o que fazer. Então eles precisam de alguém ali, é como se eles já fossem adultos, mas também eles ainda são crianças. Então há uma necessidade deles terem um suporte emocional, de uma atenção diferenciada por causa deste momento de transição que eles passam. É importante que a escola dê apoio, é importante que a igreja, a sociedade no geral dê apoio ao adolescente nesta fase por causa deste conflito interno, conflito emocional que os adolescentes têm passado, deste conflito que eles não sabem lidar com muitos assuntos nesta fase, muitas questões sem respostas. Então, às vezes, quando nós sabemos que o adolescente ele já passou para outra fase, por exemplo, da menarca, eles precisam de algumas respostas para saber como lidar por causa da alteração do comportamento, do humor. O que o pai vai explicar à sua filha, como se comportar, como se prevenir, como ser. Afinal de contas, já não é uma menina que pode andar, que pode usar uma saia sem uma cirola ou pode andar de qualquer maneira. Tem alguns cuidados que tem que se ter em conta. O menino, por exemplo, a partir dos sonhos molhados, como se comportar, que é a semenarca, como se comportar, como ser, não é? Porque afinal de contas já não é uma criança, é uma pessoa que passa para uma outra fase. E os pais, a atenção que devem dar a este adolescente nesta fase, neste período, a conversa. Alguns não conversam, alguns, pelo contrário, se distanciam, sentem medo de poder partilhar ou poder explicar como desenvolver, como se comportar, como estar nesta nova fase. Mas não é necessário. É só conversar com ele, sentar, explicar que, olha, por exemplo, a menina tem que ter alguns cuidados, como fazer a troca do penso, como fazer, como estar, como ser, como se comportar diante de certas situações, levar ao hospital, ao ginecologista, para que haja uma pequena observação. Os meninos também, é importante, afinal de contas, há alguma mudança corporal, temos alguns espinhos na cara, como eles sentem-se desenvolvendo isso. Alguns depois começam a criar bullying entre eles, porque o outro está com espinhos, o crescimento dos pés, a intolerância dos pais, por causa desta mudança, por causa deste crescimento constante dos pés e das mãos, não é? Sempre quer mudar de sapato, tem que se comprar outro sapato. Então é necessário saber que é uma fase de transição, é importante abraçá-los, é importante explicar-lhes que isto vai acontecer. Outros tomam banho constantemente, é verdade, e depois começam por causa deste mal-estar, por causa desta pequena vergonha, por causa deste crescimento dos pelos pubianos. Então há uma necessidade do pai conversar, do pai apoiar, do pai estar ali, da mãe estar ali, e também a compreensão da sociedade, não é? Muito obrigada. Depois de nós termos visto o que a nossa doutora psicóloga teve aqui para dizer, vamos saber um bocadinho dos aspectos sociais e como é que a nossa sociedade, o meio social, pode influenciar aos adolescentes. É mesmo, o meio social. O meio social conta como os amigos, por exemplo, nas escolas, né, os colegas. O meio social, por vezes há aquela coisa do bullying, isso acontece muito. O bullying é uma das causas que faz com que muitos adolescentes eles tenham problemas de ansiedade, que depois gerem a depressão, depois entram nas drogas.
Não, a sociedade, ela incide demais nos adolescentes, ela mesmo, porque lá, os pais não estão lá para proteger, Exatamente. não estão lá. Então, acontece esse tipo de coisas. Sem contar com as normas, as regras, as culturas e os valores que estão inseridos, que fazem parte da sociedade, que numa dada altura, quando os adolescentes começam a ter, eu diria, as ideias próprias, eles começam a entrar em conflitos com aquelas que são as regras e as normas daquela sociedade. Exatamente. Então, dentro dos aspectos sociais, podemos já inserir os aspectos familiares. Exatamente, os aspectos familiares. Eu gostaria de saber um bocadinho de como é que foi contigo. Tu tendeste a repulsar muito a tua família ou nem por isso? Não, nem por isso. Eu sempre fui um adolescente muito nice, Muito mesmo soft. cool, uma boa, né? Eu não tenho problemas com ninguém, não. Mas, por exemplo, comigo foi um bocadinho diferente. Quando eu comecei a... Porque o que acontece? Os adolescentes, eles começam a... Os pais deixam só de ser o mundinho deles e eles começam também a conhecer as pessoas de fora. E neste processo, eles começam a deixar os pais um bocadinho mais de lado. E é muito importante que os pais saibam lidar com esta fase. Sim, é necessário saber ser amigo. É Exatamente. necessário saber ser amigo do seu filho, saber conversar, perguntar como ele está. Muitos pais não fazem isso, perguntar como é que ele está. Exato. É uma simples questão que pode ter um impacto muito grande. Uma outra coisa, aprendam a ouvir, escutar o que os vossos filhos têm para dizer. Mas claramente que os filhos também devem saber escutar o que os pais estão a dizer e não pensar que é sempre sermão. Não é sermão, estão a dizer para o teu bem. Exatamente. Não pensem assim. Um conselho: amem sempre uns aos outros, porque essa é uma forma muito simples de conseguirmos lidar com esta fase, tanto da parte dos pais, da autoridade, como também da parte dos próprios adolescentes. E lembrem-se, é muito importante serem amigos dos seus filhos, não melhores amigos, porque tem que sempre haver uma certa hierarquia, né? Para vocês saberem dizer, filho, vai nisto, vai naquilo, e não digam, faz isto, não. Mostrem o caminho certo e o errado. E eles mesmos vão saber o que devem seguir. Exatamente. E este foi o nosso primeiro programa. E na próxima semana teremos mais um tema super interessante e imperdível. Então convidem a todo mundo, aos vossos tios, vossos avós, vossos vizinhos, que nós estaremos aqui para ter uma conversa convosco. Não fiquem ligados. Facebook, Instagram e YouTube. Não deixe para amanhã o que podem fazer hoje.